Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e continuaremos vendo as diferenças entre fonética e fonologia. O vídeo anterior nós começamos a ver algumas coisas e hoje vamos terminar. Então, se você ainda não assistiu, assista. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as demais notificações aqui e me siga também nas redes sociais, @Macetando Português. E bora macetar! No vídeo anterior, nós vimos que tanto a fonética quanto a fonologia se assemelham pelo fato de estudarem os sons que falantes de uma determinada língua compartilham. Porém, nós vimos que a fonética vai buscar a materialidade do som, se focando nos sotaques, nos atos de fala e tudo mais, enquanto que a fonologia não se fixará nesses pormenores. É por isso que nós podemos dizer que a fonética estuda os sons da fala, enquanto que a fonologia os sons da língua. Como assim? Aqueles sons que estabelecem oposições paradigmáticas. E não só isso. A fonologia não estuda apenas os sons que contribuem para que uma palavra se distinga da outra, mas também as combinações desses sons. Como que eles se combinam para formar as sílabas, as palavras, as frases e por aí vai, do micro ao macro. Então essa é uma das principais diferenças, porque a fonética não vai se focar nisso. É por isso que a fonética faz um estudo isolado. Ela não precisa estudar sons que vão, nesse caso, diferenciar uma palavra da outra. Já a fonologia faz sempre um estudo associado, fazendo essas relações que nós vimos melhor no vídeo anterior. Além disso, a fonética ela vai se focar naquilo que é concreto, justamente porque ela vai levar em conta as especificidades ali daquele som. Se ele estiver sendo pronunciado por um carioca, numa transcrição fonética você verá ali o símbolo específico justamente daquele tipo de som, diferente do que a fonologia vai fazer. Ela vai representar os sons de uma forma mais abstrata, pois o foco dela é representar o funcionamento do sistema linguístico. E é por isso que numa transcrição fonética, você terá a notação entre colchetes. Toda vez que você vir uma transcrição feita entre colchetes, você já sabe que se trata de uma transcrição fonética. Já quando estiver entre barras, você já sabe que se trata de uma transcrição fonológica. Além disso, a unidade mínima da fonética vai ser, por sua vez, o fone. Cada segmento ali daquela transcrição é o fone, o som na sua materialidade. Já o da fonologia, o fonema. Sobre o fonema, nós já vimos acerca disso no primeiro vídeo desse canal, se lembra? Só que ali o conceito era muito básico porque se tratava da diferença entre fonema e grafema. Agora, nós vamos ampliar esse conceito para entendermos melhor a diferença de fone e fonema. O fone é aquela unidade mínima da fonética, porque ali está o som na sua materialidade. Já no caso da fonologia, os segmentos são chamados de fonemas, porque se trata daqueles sons que colaboram para a distinção daquela palavra em relação à outra. Essa é a principal distinção de fonema e fone. Fonema, portanto, é a unidade mínima distintiva de uma palavra, do significado de uma palavra. Não é o som que tem significado, mas a palavra. E o fonema irá colaborar para estabelecer essa distinção. Olha o exemplo da palavra tia. Na palavra tia, na escrita, você tem 3 letras. Na hora de representar esses sons, indicar os sons, fonologicamente, você vai indicá-los assim, t e a, tia. Porém, não são todos que falam exatamente assim, tia, porque isso é uma representação abstrata dos sons presentes em tia. Portanto, quando você analisa aqui o T em tia, você percebe que tem pessoas que falam tia, que são os cariocas. E aí, a pronúncia é diferente. Portanto, a transcrição fonética especificará isso. E aí você vai ter o t e o x juntos. Não é tixia, também não é chia, nem tia, é chia. Esse tia nós observamos na pronúncia dos cariocas. E aí você nota o seguinte, que cada som presente nessa transcrição é justamente o fone. Porém, não são todos que falam assim, tia, né? Tem aqueles que falam tia. E aí é uma outra transcrição, os devidos fones para esse tipo de pronúncia, tia. Portanto, nessa transcrição fonética, nós temos o ch e o t,
que aqui não estabelecem oposições paradigmáticas, mas realizações concretas do t, do fonema t presente em tia, que nós percebemos aqui. Essas realizações concretas relacionadas ao fonema t em tia têm um nome, se chamam alofones. Alofones são as realizações concretas de um determinado fonema na palavra. É o que vemos aqui. Olha esse outro exemplo, dia. Dia, fonologicamente, é transcrito assim, dia. Só que, mais uma vez, vemos que não são todos os falantes de língua portuguesa que falam assim. Um carioca, por exemplo, fala dia. Aí nós temos outro símbolo, o d e o j. Dia. Não é dia, não é dia, é dia. Os cariocas falam assim, mas não são todos que falam assim. Tem também o dia. Aí nós vemos que esses segmentos dentro de cada colchete que indicam os sons concretos de dia são os fones. E o j e o d, comparados aqui, j e d, estão indicando os alofones do fonema d. São as realizações concretas que o fonema d, representado pela letra D em dia, pode ter nessa palavra. Simples assim. E olha que interessante, tanto j como ch, como eles assumem tais sons nessas palavras, eles serão considerados consoantes africadas, que são aquelas que começam como oclusivas, mas terminam como fricativas. No caso, o som inicial é d e t, que fazem parte do grupo da explosão, se lembra? Só que em j termina com o som friccionado, j. E do ch, o som também friccionado, mas em relação ao ch. E por causa disso, você precisa indicar com esse arco, com esse elemento de ligação, para indicar que o som não é de j, o som daqui não é tch, mas j e ch. E aí você coloca na transcrição fonética indicando isso. Então agora que nós acabamos de ver esses conceitos, essas diferenças de fonética e fonologia, vamos resolver essa questão. Sobre fonética e fonologia, assinale a alternativa correta. 1. A fonologia é o estudo dos fonemas, os sons de uma língua. Perfeito! A fonologia estuda de fato os sons lá de um sistema linguístico, então por isso que essa é verdadeira. 2. Fonética e fonologia são ramos complementares da literatura brasileira? Não! Fonética e fonologia são ramos complementares da língua portuguesa, por isso a 2 está errada. 3. A fonética é o estudo dos aspectos acústicos e fisiológicos dos sons efetivos, reais dos atos de fala, no que se refere à produção, articulação e variedades. Perfeito! Lembra? A fonética estuda os sons da fala, então ela vai considerar justamente a materialidade dos sons, levando em conta os sotaques e tudo mais. 4. A fonologia considera apenas as variações sonoras que podem afetar a compreensão da mensagem. Veja bem, a fonologia não considera apenas isso, mas também, além dessas variações sonoras que têm a ver com as oposições paradigmáticas, se lembra? Ela também estuda os sons nas suas combinações sintagmáticas, do micro ao macro, como que os fonemas se unem para formar as sílabas, as palavras e as frases. Então, por isso que essa aqui está errada. E então, o gabarito é a letra A. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!